Fala, meu querido, vamos terminar essa prova da Unesp 2021, segunda fase. A gente está chegando aqui com a resolução do último exercício dessa prova, um exercício que não acredito que pegou muita gente de, de surpresa, mas é uma questão que tem sido recorrente aí nos vestibulares, né? Que é a questão da física moderna. Há um tempo atrás ela não era de maneira alguma tópico aí essencial numa prova. Mas agora o vestibular tem te mandado sinais de que provavelmente ele vai seguir por esse caminho. Então vale aí o toque que eu posso te dar de que estude isso, porque provavelmente algum dos vestibulares de 2022 vai exigir isso de você, e você aqui vale a pena saber como funciona esse efeito, aí o chamado de efeito fotoelétrico, né? Aqui nesse caso, a gente tem uma questão bem clássica de função trabalho, energia aí proveniente da radiação incidente, gerando aí uma possível movimentação dos elétrons, e é o caso clássico, né? Tem até uma parte matemática nessa resolução, que não vai exigir de você grandes assim cálculos na hora da sua resolução, mas é bom saber o que acontece, como funciona o fenômeno no Enem Digital 2020. Se você procurar aqui no nosso canal, você vai encontrar um exercício que fala sobre a parte mais teórica. O Enem, né? Enem busca mais que você saiba o conceito na área de ciências da natureza. Então ele foi mais para essa área de conceito. Aqui a gente tem uma parte um pouquinho mais matemática, mas que não foge a esse conteúdo também. Tá? Então ele fala assim: o efeito fotoelétrico é um processo em que ocorre a emissão de elétrons por uma placa metálica. Então o que acontece essencialmente? Você manda um feixe de uma onda eletromagnética aqui em direção à superfície metálica, e essa onda eletromagnética ela carrega por si só uma energia própria dela. E essa energia ela consegue, de repente, dependendo de quão energizada está essa radiação, ela consegue retirar elétrons do material da superfície metálica aqui. Então essa energia, se ela for suficientemente grande para vencer essa ligação aí eletrostática entre o elétron e a parte do núcleo aí do metal, né, do átomo de metal, se ela for uma energia suficientemente grande para conseguir vencer o que a gente chama de função trabalho, existe a emissão de elétrons aqui, que são chamados nesse exercício de fotoelétrons. Então ele fala que quando a radiação eletromagnética incide sobre com uma quantidade de energia suficiente para removê-lo da superfície da placa. Então esse é o fenômeno do efeito fotoelétrico. A quantidade mínima dessa energia que remove cada elétron é chamada de função trabalho do metal, e aí a gente usa a letra φ. No estudo desse efeito, considera-se que a energia epsilon associada a um fóton de determinada radiação que se propaga com frequência f é dada pela função EHF, onde esse H aqui é a constante de Planck e a f é a frequência dessa onda eletromagnética. E aí ele fala que nesse conceito, ele não fala aqui da constante de Planck, talvez para não assustar as pessoas, e sim diz que é uma constante positiva. Nesse processo, a energia é totalmente absorvida por um elétron ligado à placa, sendo parte dela para removê-la do metal e o restante transformada em energia desse fotoelétron. Então, a radiação vem com uma certa energia, se ela for suficientemente grande para conseguir vencer a função trabalho, essa sobra de energia transforma-se em energia cinética. Essa é a ideia. E aí ele fala para a gente, ele até coloca isso aqui para a gente, fala que a energia cinética, aqui tem uma equaçãozinha que ele fala, que é essa energia proveniente aqui do fóton, né? E epsilon menos a função trabalho. Então, o que a gente vai precisar ver aqui para ver o que acontece? Ele te dá a função trabalho de dois materiais, do sódio e do alumínio. Nós vamos fazer a energia proveniente dessa radiação do ultravioleta. E essa energia, aqui a gente pode falar que é H vezes a frequência. Só que aí, veja, olha que sacana que ele foi. Ele te deu o comprimento de onda. Mas ele te deu o comprimento de onda e a velocidade de propagação desse feixe, dessa radiação eletromagnética, né? E se ele te deu o comprimento de onda e a velocidade, inevitavelmente ele te deu a frequência. Por quê?
Porque a gente sabe que a velocidade, o v lambda f, né, que é uma onda eletromagnética, a gente sabe que a velocidade de propagação dele, a gente usa a velocidade da luz, c lambda f. E aí a gente pode substituir essa frequência aqui como a velocidade da luz aí no vácuo dividido pelo lambda. Então, eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira. Eu posso escrever que o meu epsilon é dado por a constante de Planck vezes c dividido aí por lambda. Ah, professor, mas se eu quisesse fazer aqui, substituir, achar o f e depois substituir aqui, pode? Pode, claro que pode. Porém, aqui a gente já está simplesmente, no lugar da frequência, colocando c sobre lambda para chegar numa resposta já pronta aqui. Mas, como eu disse, não há problemas em você fazer aqui primeiro substituir o c e o lambda e achar a frequência e depois substituir a frequência aqui. Não há problemas. O valor da constante de Planck é de 6,4 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundo, certo? Quando aqui ele fala da velocidade da luz, é 3 vezes 10 elevado a oitava. Dividido aí pelo lambda do ultravioleta, né? Que é 4 vezes 10 a menos 7. Bom, aqui é fazer conta, né? Então, a gente pode simplificar aqui, de repente, o 6,4 com o 4. Isso dá 1,6, né? 1,6 vezes 3. Essa resposta aqui vai ser de 4,8. O resultado numérico, né? 1,6 vezes 3 dá 4,8. E o 6,4 por 4 aqui dá 1. Aí a gente tem 10 a menos 34 com 10 à oitava, dá 10 elevado a menos 26. Só que aí o 10 a menos 26 eu passo para cima esse 10 a menos 7, ele vira positivo. O menos 27 com o mais 7 dá 10 elevado a menos 19 joules. Então, que informação eu estou tirando disso? Que a energia proveniente dessa radiação incidente aqui, que é uma radiação ultravioleta, é de 4 vezes 10 a menos 19. Então, ela só consegue vencer a função trabalho do sódio. Então, no sódio, eu consigo ter uma energia cinética. Então, a energia cinética aqui, ela vai ser o epsilon, que é da radiação ultravioleta, menos a função trabalho. Vamos colocar aqui só para o sódio, ó, sódio aqui. Para a questão do sódio, eu vou ter resultado, eu vou ter valor, porque esse epsilon foi maior do que a função trabalho do sódio. Então, a energia cinética dele vai ser o 4,8 vezes 10 elevado a menos 19, menos a função trabalho do sódio, que é de 3,7 vezes 10 elevado a menos 19. Isso, se você subtrair o 10 a menos 19, coloca em evidência, né? Fica de 1,1 vezes 10 a menos 19 joules. Que informação eu tirei, então? Se eu incidir uma radiação ultravioleta sobre uma placa, uma superfície metálica de sódio, eu vou conseguir emitir esses elétrons com uma energia cinética de 1,1 vezes 10 a menos 19. Pronto. Só que, o que acontece na hora que eu vou na placa de alumínio, aqui, ó, que tem uma função trabalho de 6,5 vezes 10 a menos 19? Eu tenho que o meu epsilon, que é a energia proveniente aqui da radiação ultravioleta, ela é menor do que a função trabalho do alumínio. Consequentemente, não há emissão de fotoelétrons, porque ele não conseguiu superar a função trabalho, né? Então, aqui não há emissão de fotoelétrons se você colocar uma placa de alumínio. Só vai existir emissão se a gente utilizar aí uma energia cinética, aliás, uma placa de sódio. Então, ele fala assim, adotando-se H tal, nessa situação somente a placa de alumínio emitirá foto, errado, né? Só de sódio, a de alumínio, errado, a de sódio emitirá fotoelétrons, cada um com 2,4. Não, aqui está errado também, que é 1,1, né? E aqui o sódio, tá certo, com 1,1 vezes 10 a menos 10. Cuidado, tá errado, né? Então, esse aqui, o 10 a menos 10, que faz ele errar. E somente o alumínio emitirá fótons com 1,1 vezes 10 a menos 19 de fotoelétrons. Então, a gente chega na alternativa E. Bela questão, hein? Questão bonitinha para você
entender bem e saber trabalhar com esses efeitos efeitos fotoelétricos, efeitos da física moderna. E assim a gente fecha a parte da prova da Unesp, e agora a gente volta, né? A gente parou um pouquinho, como a prova foi sábado, eu quis fazer para que vocês tenham aí bem claro essas questões novas, né? Mas aí a gente volta para o Enem 2020, a gente continua a nossa correção já a partir de sexta-feira, né? Então a gente vai continuar as nossas soluções aí sem problemas. Beleza? Mais uma questãozinha aí feita para a Unesp 2021, né? Segunda fase. Então é isso aí.